Amém. 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 Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus, você, sua casa, sua família, as crianças, isso aí, as crianças. Parecia que eu ia esquecer, né? Parecia, né? Mas foi só aparência. Vamos orar pelas crianças antes delas irem, então? Pode ser? Estenda sua mão ali para o fundo onde estão as crianças e vamos orar por elas. Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa igreja está cheia de crianças. Obrigado porque o Senhor tem trazido para nós um sinal do Teu reino através da vida dessas crianças, Deus. Eu oro abençoando esse tempo que elas terão agora, de aprender da Tua palavra, abençoando a vida das professoras, das pessoas envolvidas nesse tempo ali, em que as crianças estarão recebendo da Tua palavra de uma forma adequada para a idade delas, Senhor. Fala com elas, Senhor. Fala com elas, para que elas sejam sinais ainda mais poderosos do Teu reino, por onde elas passarem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar contando para você uma história, que é, na verdade, um testemunho, e uma notícia a seguir. A história que eu vou contar, imagino que vocês não conheçam, porque foi algo que eu vivi recentemente. A notícia é algo que a maioria de vocês talvez já estejam conhecendo. A história é a seguinte: vocês devem se lembrar que há alguns domingos nós pedimos brinquedos para que, quando eu fosse visitar a Vila Minha Pátria, lá em Morungaba, um trabalho da Junta de Missões Batista, eu pudesse, junto com meu outro colega jornalista, levarmos aqueles brinquedos como doação para aquelas crianças refugiadas do Afeganistão e da Palestina. E eu fui, cerca de um mês atrás, para essa visita, e fui profundamente impactado com tudo que eu vi ali. Tudo que eu vi. Acho que eu coloquei até a foto das crianças depois recebendo os brinquedos. Elas receberam os brinquedos na noite de Natal. E aí, quando eu cheguei, né, um lugar maravilhoso, um lugar lindo, lindo mesmo. Aquilo tudo me impressionou, né, aquela estrutura tão grande, atendendo aquelas pessoas. Logo na minha chegada, nós encontramos duas famílias que estavam esperando um carro chegar para irem para a formatura das suas filhas, do 9º ano, formatura do ensino médio, e as famílias estavam devidamente vestidas como afegãos se vestiam e se vestem nos seus países, né? Então aquela cultura rica, bonita, né? E aí eu fui conversar com a responsável pelo trabalho ali, e andar pela vila e conhecendo as pessoas, especialmente os afegãos, porque os palestinos a gente tinha uma restrição de contato em respeito a eles mesmos. Eles acabaram de chegar de um cenário de guerra, então havia uma orientação de que a imprensa ou as visitas não se aproximassem deles, e nós então fizemos o contato só com os afegãos. E aí eu fui conhecendo a estrutura, fui conhecendo o lugar, fui conhecendo os trabalhos, os projetos, tudo que envolve para manter aquelas pessoas ali. Na época, quando eu fui, estavam com cerca de 140 pessoas, entre afegãos e palestinos, e na noite daquele dia que eu estava, mais pessoas iam chegar. E aí, conversando com a responsável pelo trabalho, ela estava me falando sobre a necessidade daqueles refugiados aprenderem o nosso idioma, a nossa língua. Afinal de contas, eles estavam sendo recebidos no Brasil e decidiram ficar no Brasil até que pelo menos as coisas se acalmem do lado de lá. E eu falei, nossa, que legal, né? Eles estão aprendendo um idioma, tal. Aí aquilo achei muito interessante, só que rapidamente eu, curioso que sou, isso é mal de jornalista, né? Eu falei assim, mas vem cá, mas eles não são cristãos, e vocês são cristãos. E como que é isso? Como que isso funciona, não é? E aí eles me contaram que o mesmo preconceito que nós temos com os afegãos, com os muçulmanos, eles têm com a gente. Então, quando você fala a palavra muçulmano, o que você pensa? Primeira coisa,
Terrorista, não é? Primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é isso. Olha que curioso, quando um afegão, um muçulmano, é perguntado ou é mencionada a palavra cristão para ele, essa também é a primeira coisa que ele pensa. Terroristas, pessoas cruéis. Olha que curioso. E aquilo me impressionou. Aí eu fiquei pensando o seguinte, imagina você, brasileiro, cristão, servo de Jesus, membro da Igreja Batista Vida Nova, né? Se você tivesse que fugir daqui, tem guerra, e aí o único lugar que topou te receber é um lugar que é cuidado por muçulmanos. Qual seria o seu pensamento? Pensa aí, difícil, né? Guerra no Brasil, aqui em Nova Odessa, tudo pegando fogo, e você tem que fugir para sobreviver, e o único lugar que pode te receber é cuidado por muçulmano. Que eu e você muitas vezes achamos que são todos terroristas. Difícil, né? E é exatamente essa a realidade deles. Guerra no país deles, o único lugar que topou recebê-los é o Brasil, que é um país cristão, e olha só que curioso, o lugar que eles estão morando é tudo de crente. Imagina a confusão na cabeça dessas pessoas. E eu fui conversando com essa líder do projeto sobre isso. Falei, mas porque vocês têm porque ela começou a falar dos cultos que eles fazem, dos devocionais, eu falei, e do envio dessas pessoas depois para outras cidades, e elas são recebidas e sustentadas por igrejas. Eu falei, mas e aí? Esse pessoal está tendo que ir na igreja, eles estão tendo que aprender a Bíblia, esse pessoal está tendo que participar dos cultos, como que funciona isso? Não precisa, não precisa, não precisa. Ninguém é obrigado a nada, nós nem convidamos, eles sabem que essa é a programação, quando eles querem, eles participam, se eles querem, eles participam. Se eles querem visitar a igreja que está sustentando eles no Brasil, eles visitam. Se eles não querem visitar, eles não visitam. Eles não vão perder o sustento se não visitarem. E aquilo foi enchendo meu coração. Eu falei, caramba, que legal, porque isso é o reino de Deus, não é? Você oferece algo a alguém que não pode ou não precisa te retribuir. E aí ela me falou uma expressão que é o que eu quero conversar com você nessa noite. Ela disse o seguinte, porque aqui o nosso idioma, a nossa língua é o amor. A nossa língua, o nosso idioma é o amor. Eu falei, uau! Aquilo caiu forte no meu peito. A nossa língua, o nosso idioma é o amor. Então, a religião que ele tem, a crença que ele tem, os costumes que eles têm, nada disso afeta a minha relação com ele, porque o meu idioma, a língua que eu falo, a língua que eu sou fluente, é o amor. Lindo, né? E recentemente, agora a notícia, essa vocês sabem também, não é uma história tão bonita como essa que eu acabei de contar, Padre Júlio Lancelotti, vocês estão vendo o que está acontecendo por ali em São Paulo, né? CPI, querendo investigar o padre, aquela coisa toda. E o que o padre faz ali, né? Ele simplesmente está alimentando pessoas em situação de rua, esse é o trabalho dele. Reconhecido mundialmente, alimentando pessoas em situação de rua. Mas estão achando isso absurdo demais. A língua praticada por esse padre é o amor. Porque o que é que o texto nos diz? O texto não nos diz que se você vê alguém com fome, você tem que alimentar, alguém com sede, você tem que dessedentar, alguém nu você tem que vestir, alguém preso você tem que visitar. Não é essas ordenanças do Senhor para nós? Então tem gente fazendo isso, tem gente sendo acusado quase que de crime por fazer isso. Fato é que, apesar da história que eu contei, da notícia que eu trouxe para vocês, esse idioma, o amor, não é tão simples de ser praticado nos dias de hoje, não é fácil. Você sabe disso. Você sabe disso. A gente está o tempo todo sendo colocado à prova e tendo muita dificuldade de nos tornarmos fluentes nesse idioma, nessa língua. E aí eu quero ler com você alguns versículos aqui, Evangelho de João, capítulo 13. 3 versículos, especificamente.
João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13. Então, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, o título seria: O nosso idioma é o amor. A língua do amor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. João 13, 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Leio na NVT, tá? João 13, 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Agora, versículo 34. Por isso, agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Deus, nosso Pai de amor, de graça, de bondade, eis-nos aqui mais uma vez diante da Tua palavra, precisando do Teu Espírito Santo para nos convencer, para nos consolar, Senhor. Consola os abatidos, convence aqueles que precisam ser convencidos, Senhor. Vem sobre nós com a Tua graça nessa noite, trazendo luz diante de nós, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, tem um contexto que se apresenta, que é quando Jesus está ali lavando os pés dos discípulos. Você lembra dessa história? Jesus está ali no início do capítulo 13, João relata esse momento em que Jesus está querendo lavar os pés dos discípulos e Pedro, sempre Pedro, né? Pedrão, não, o meu você não vai lavar, deixa o meu, não. Aí Jesus diz, olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, sempre o Pedro, né? Então lava tudo, Senhor, pé, cabeça, mão, lava tudo que precisar. E aí nesse contexto em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, também há um momento em que Jesus anuncia que seria traído, há um momento também em que Jesus anuncia, inclusive para o Pedro, olha Pedro, você vai me negar. Você está falando aí que está disposto a morrer por mim, mas você vai me negar. E no meio dessa história toda, quando Jesus diz, eu lhe dei um exemplo a ser seguido, faça como eu fiz, foi logo depois de ele lavar os pés dos discípulos. E a seguir ele traz esse novo mandamento. Por que é novo? Afinal de contas, se você parar para pensar, já foi dito que nós devemos amar o próximo, não é? Mas o texto anterior diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Agora, Jesus apresenta esse mandamento como novo. Por que é novo? Porque é uma nova forma de amor. Então a régua, ela foi elevada. Sabe aquele salto com vara nas Olimpíadas? Você já viu isso? Que a pessoa sai correndo, né? Pula e tem que passar uma barra. A barra subiu. Jesus elevou essa barra. Então agora o amor que devo ter pelo outro não é o mesmo que tenho por mim. Muito maior do que isso, agora o amor que eu devo ter pelo outro é o mesmo que Jesus tem por mim. Fica um pouco mais complicado, né? Porque o amor que Jesus tem por mim é um amor de se entregar até as últimas consequências. É um amor sacrificial, é um amor constante, leal. É um amor que não espera absolutamente nada em troca, porque ele sabe que eu não vou conseguir retribuir esse amor. E é justamente esse amor que eu devo entregar, oferecer ao próximo. Então, que lições a gente poderia ter nessa noite com essa história que eu trouxe para vocês,
e com esse texto? A primeira delas é o seguinte: o idioma do amor diz respeito a outras pessoas. O idioma do amor diz respeito a outras pessoas. Esse mandamento aqui, ele está simples, ele está claro, ele está fácil de ser entendido, só que ao mesmo tempo ele é o mais difícil de todos. Porque ele nos exige amor, entrega, absoluta, total, constante, desinteressada. E nessa língua do amor, quando eu estou disposto a aprender a falar esse idioma, a me tornar fluente nele, eu o faço na direção de outra pessoa. Como cantamos aqui, né? Cada vez que eu olhar um rosto em pranto, cada vez o quê? Seja que as minhas mãos sejam as tuas mãos, Senhor. Foi isso que nós cantamos. Nós cantamos, eu quero te servir, eu quero te obedecer. Pois bem, se você cantou que quer servir e quer obedecer, você precisa amar o outro. O amor de Deus deve ser direcionado para outra pessoa além de si. É aquilo que sai de dentro de mim e atinge o outro. Não é aquele amor narcísico do espelho, mas é aquele amor que está oferecendo, se dispondo a atingir, a afetar a vida de outra pessoa. Esse mandamento, então, ele era novo nesse sentido que eu acabei de dizer, de extensão, porque agora esse amor é exercido na direção dos outros, de forma plena, absoluta. Ele era novo porque a extensão agora é a mesma extensão do amor de Cristo, e não mais a extensão que tenho de amor por mim. A novidade estava, portanto, no modo desse amar, na profundidade desse amor, no tipo de amor. Que tipo é? Da mesma forma como eu vos amei. Igualmente você foi amado, ame também. E aí, se nós lembrarmos a mensagem da manhã, quem estava aqui de manhã, nós lemos que o amor deve ser sem fingimento. Lembra disso? Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 12, verso 9. O amor deve ser sem fingimento. Aliás, eu acho que nem dá para amar com fingimento. Porque senão não é amor, né? A Fernanda me pergunta, você me ama? Eu falo, sim, eu te amo. Ela fala, mas de verdade? Você me ama de verdade? Eu falo, não tem como não amar de verdade, ou amar de mentira. Ou eu amo ou eu não amo, não é? Todo amor, se é amor, é de verdade. E o que o texto do apóstolo Paulo disse é, amem sem fingimento, ou seja, amem mesmo. Não finjam que estão amando. Não finjam que estão se entregando. Não finjam que estão dispostos a caminhar uma milha a mais com essa pessoa. Ame mesmo, ande mesmo, oferte mesmo, console mesmo. Faça de verdade, sem fingimento. Porque você recebeu isso de Cristo. E quem se dedica em amar como Cristo amou, vive em paz. Vive em paz. Nós falamos também sobre isso de manhã. Quer viver em paz com todos? Fale o idioma do amor. Deixe o idioma do amor afetar os outros que estão à sua volta, através de você. Cada palavra que sair da sua boca, cada gesto que você fizer, cada ação que você decidir tomar, cada pessoa que você for visitar, cada cliente que você for atender, fale o idioma do amor. Porque esse idioma afeta e atinge as outras pessoas. Segunda coisa é que o idioma do amor transborda em serviço. O idioma do amor transborda em serviço. Amar, pessoal, tem mais a ver com aquilo que as pessoas fazem do que com aquilo que elas sentem. Sabia disso?
Amar tem mais a ver com aquilo que eu faço do que com aquilo que eu sinto. E o amor deve transbordar em ações, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa com esse amor. Se dedicar em cumprir esse novo mandamento não é mais uma obrigação, um peso para mim e para você, não. Na verdade, é a única forma de nós cumprirmos a lei. O texto diz que a única forma de cumprir a lei é amando. O amor é a extensão de toda a lei. O amor é o cumprimento de toda a lei. O amor é o testemunho vivo da presença de Cristo em mim, em você, da ação do Espírito em mim, em você. O amor é a consciência de que tudo que faço, na verdade, é apenas um ato de retribuição, de agradecimento, de gratidão por aquilo que Cristo fez por mim primeiro. Como é que eu amo a Cristo? Entregando do amor que eu recebi dele para o outro. Entregando da graça que eu recebi dele para o outro. Cristo age com graça e misericórdia comigo, assim devo agir com o outro. Assim prova que eu amo a Cristo. Assim me torno fluente nessa língua, nesse idioma, o amor. Por isso, se você reconhece esse amor de Cristo por sua vida, sirva as pessoas. Coloque os seus dons a serviço do reino de Deus e da sua igreja. Sirva as pessoas. Quem ama a Cristo está servindo. Quem ama a Cristo está se dedicando em servir. Como você tem servido o reino de Deus? De que forma o seu amor tem transbordado em serviço? Ou melhor, que serviço tem transbordado, o seu amor tem transbordado em que serviço? Esteja disponível para rir, para chorar, para socorrer, para abraçar, para alimentar, para cobrir, para vestir, para visitar, quem precisar, porque o amor que recebemos, ele transborda em serviço, ele transborda em ação, ele transborda em generosidade, ele transborda em doação, porque é amor, e é na mesma medida do Cristo, e ele fez tudo isso por nós. Terceira lição para nós, nessa noite, é que o idioma do amor não resulta em soberba, em arrogância, preconceito e violência. Essa é um pouco mais pesada. O idioma do amor não resulta em soberba, arrogância, preconceito e violência. Qualquer ação que eu tenha que evidencie soberba, arrogância, preconceito, que eu seja violento, só mostra uma coisa, que eu não aprendi o idioma do amor, que eu não estou falando a língua do Cristo, que eu não estou falando a língua do reino. Se há alguém chorando diante daquilo que eu faço ou falo, se há alguém entristecido diante daquilo que eu fiz, e se eu fiz aquilo consciente, propositadamente, se eu fiz aquilo com a intenção, pior ainda, né? Mas toda vez que alguém se fere com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, deixei de falar o idioma, a língua do amor. Ou como a lei agora fala, deixei de hablar. Deixei de falar a língua do amor. Porque o amor é essa ação paciente, generosa, que oferece a si mesmo em benefício do outro. Que olha para fora do espelho. E por que eu trago esse tema? Porque nos últimos anos, quando eu digo nós,
Eu não estou dizendo simplesmente eu e você, tá? Eu estou dizendo nós, igreja evangélica brasileira, de maneira geral. Nós transformamos o evangelho numa briga de cultura, em que eu tenho razão, o outro não, em que eu estou certo e ele errado, em que eu vou para o céu e se ele continuar desse jeito, pensando assim, ele vai para o inferno. A gente começou a brigar, fazendo uso da Bíblia, fazendo uso do Evangelho, fazendo uso de culturas religiosas. E aí, o que aconteceu? Nós definimos a expressão uns aos outros da forma mais estreita e limitada possível, que é, na verdade, não é uns aos outros de maneira geral, mas sim ame a pessoa que reforça aquilo que você pensa. Ame a pessoa que pensa igual a você. Não é mais ame uns aos outros. Quando nós agimos com arrogância, com violência, com soberba, com preconceito, nós não estamos amando uns aos outros. Nós estamos, olha, eu amo somente aquele que pensa igual a mim. Eu amo principalmente aquele que diz que eu estou certo. Eu amo principalmente aquele que reforça a imagem que eu tenho de mim. Porém, não é isso que a Bíblia nos orienta. Não é esse o ensino de Jesus. É uns aos outros. Diferentes que são, inconstantes que são, incapazes de retribuir esse amor como são. Ame dessa forma, ame essas pessoas. E por quê? Porque a nossa missão, como disse de manhã, é vencer o mal, não é? Nós precisamos vencer o mal. E o amor vence o mal. É o amor que vence o mal. É o amor que vence a maldade. É o amor que vence o maligno. E é esse amor que venceu na cruz. Por mim e por você. É esse amor que tirou o Ranieri da condição de escravo eterno do pecado para servo livre em Jesus. É esse amor que venceu o mal. Então eu não consigo vencer o mal que habita em mim de outra forma, senão amando e transbordando amor e serviço na vida de outras pessoas. Não dá. Se você quiser continuar tentando viver assim, você vai continuar se frustrando, porque o amor de Cristo é aquele que deságua em serviço para os outros. E aí, diante disso, torna ainda mais absurda tudo que a gente vê por aí, onde alguém que está desaguando amor em serviço é condenado, é culpado, é crucificado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quarta e última lição para nós. O idioma do amor é a língua oficial de quem nasceu de novo. O idioma do amor é a língua oficial de quem nasceu de novo. O texto que nós acabamos de ler diz para nós que seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Ou em outras versões, né, é esse amor que mostrará, que comprovará que você é meu discípulo. Como é que o discípulo é conhecido? Como é que o discípulo é conhecido? Pelo amor. Qual é a comprovação irrefutável de que nasci de novo? O amor. O meu amor está direcionado para outras pessoas, o meu amor está fazendo com que eu sirva as outras pessoas. Então, se isso está acontecendo, é prova irrefutável, não há como negar. Nasci de novo, nasceu de novo. Os discípulos são fluentes na língua do amor e são reconhecidos por todos. Nós somos reconhecidos como discípulo de Jesus, não pela roupa que a gente usa, não pela versão da Bíblia que eu tenho, não pelo hino que eu canto na minha casa, não pelo dinheiro que eu trago. Eu sou reconhecido como discípulo de Jesus pela forma como eu estou obedecendo ao novo mandamento, amando
uns aos outros como Ele me amou. Quer ser reconhecido como discípulo? Quer que alguém olhe para você e fale, olha, ali vem um discípulo do Nazareno, ali vem um discípulo de Jesus? Ame, ame, ame. Fale essa língua do reino de Deus. Tal amor é um testemunho ao mundo da vida viva de Cristo. Quando nós estamos nos dedicando em amar as pessoas, em servir as pessoas em amor, em agirmos com generosidade, nós estamos testemunhando para o mundo todo que vivo está o Senhor e Ele está agindo ainda no meio do seu povo. Porque a nossa fé não é outra senão na ressurreição do Cristo, no Cristo ressurreto. É nessa esperança do amor dele por nós e na fé, na ressurreição que nós nos agarramos. E o que comprova a sua vida em nós é o nosso amor no mundo. É o nosso amor agindo no mundo. Então, quem é fluente na língua do amor está agarrado nessa verdadeira esperança. E nela se alegra, nessa esperança e nessa fé inabalável de que Cristo vive e opera entre nós. Nisso nós nos agarramos e com isso nós passamos a falar essa nova língua, a língua do amor. Amém? Faz sentido para você? Vamos orar? Feche seus olhos. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre os meus irmãos e irmãs. Precisamos, Deus, aprender com Cristo. Precisamos, Senhor, sermos tocados pelo Espírito, fortalecidos pelo Espírito, para que nós consigamos nos tornar discípulos que falam a Tua língua, a língua do amor. Discípulos que são conhecidos por esse amor, por essa forma de viver, de servir, de falar, de agir. Senhor, cada vez que nós tivermos a oportunidade de comunicar dessa graça e desse amor, fala através de nós, Senhor. Fala através de nós. Usa os nossos lábios, Senhor, para sermos esses canais do amor do Senhor, da graça do Senhor. Que sejamos servos Teus onde estivermos, e que onde estivermos, como servos que somos, o reino do Senhor seja visto, o reino do Senhor seja manifestado, a graça do Senhor envolva os corações. Vem sobre nós, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Dá-nos um coração consciente e grato pelo Teu amor por nós, mas dá-nos também ousadia, obediência, para cumprirmos com o Teu mandamento e agirmos com amor e serviço no mundo. Essa é a nossa oração nessa noite. Dá-nos um coração amoroso, um coração obediente, um coração servo, para a glória do Teu nome, Senhor, para o nosso bem, para a expansão do Teu reino na face da terra, em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação e presença do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje, sempre, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, uma ótima semana.